O relatório do Fundo Imobiliário MXRF11 mostrou que o fundo teve um calote milionário, e isso influenciou, sim, nos ganhos deste fundo. Mas calma, será que é preciso se preocupar? Será que vamos vender nossas cotas? Vamos entender a proporção disso de forma ilustrativa, simples e sem enrolação. Fala, investidores e futuros investidores, aqui é a Bruna e você consegue encontrar essas informações dentro do relatório gerencial e por isso é importante ler os relatórios dos fundos imobiliários que vocês têm em carteira. Mas quando você está comprando o fundo imobiliário MXRF11, o que de fato você está comprando? A carteira dele é composta por 73% CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, onde esse fundo pode comprar esses recebidos e receber um dinheiro por isso, 6% em permutas financeiras, 17% em fundos imobiliários e 3% em caixa. E a gente vai explicar de forma ilustrativa como tudo isso funciona. Mas calma, você vai sair desse vídeo entendendo tudo. Continua aqui com a gente. E quando a gente desce aqui, ele mostra que os problemas que eles tiveram com esses 4 CRIs, e esses CRIs tiveram um histórico recente de eventos que influenciaram os fluxos de pagamento dos papéis previstos nas aquisições dos títulos. E isso aqui soma 0,6% do patrimônio líquido do fundo. E como vocês podem ver, o fundo imobiliário MXRF11 ele tem um patrimônio líquido de mais de 2 bilhões. E esse prejuízo acarretou apenas 6% do portfólio do fundo. Então, será que é para vender tudo? Eu não vou vender as cotas que a gente tem aqui na nossa carteira do canal, porque você vai entender até o final desse vídeo se é necessário a gente ficar preocupado com esse ocorrido ou não. E para quem já é cotista desse fundo, isso pode sim ser bom. E digamos que Kikirano veio morar aqui no Rio de Janeiro e ele precisa alugar um imóvel. E aí ele procura o economista sincero, que é proprietário desse imóvel, para poder fechar um contrato com ele. E fica acordado que Kikirano vai pagar R$ 100 de aluguel nesse imóvel. E aí o economista sincero, que não é bobo nem nada, quer construir outras casas. E para fazer isso, ele precisa de dinheiro. E aí o economista sincero, que não é bobo nem nada, chega para o Kikirano e fala, já que você vai ficar aqui durante um ano morando de aluguel, você tem como antecipar esse valor de R$ 1.200? E aí o Kikirano fala assim, não, o acordo é R$ 100 por mês durante esse um ano. Afinal, o combinado foi R$ 100 por mês. Eu não vou te pagar R$ 1.200. Até porque a gente se planeja para pagar isso de forma mensal, né? E o que tudo isso tem a ver com os CRIs? Calma que você já vai entender. E o que o economista sincero, proprietário, vai precisar então fazer? Ele recorre a uma securitizadora, que no caso é o professor Baroni. E o papel da securitizadora é justamente adiantar esse papel e ela pega uma parte que vai ser recebida desses aluguéis e adianta para o economista sincero. E já dá de uma vez só para o proprietário, que é o que o economista sincero precisa. E aí, em troca, ela vai receber alguma coisa por isso. Porque o Kikirano, que pagava os R$ 100 para o economista sincero, vai parar de pagar esses R$ 100 e agora vai pagar esses R$ 100 para o professor Baroni, da securitizadora. E você percebe aqui que o professor Baroni, ele vai receber uns R$ 1.200 totais, só que de forma parcelada. E ela só pagou para o proprietário, o economista sincero, R$ 1.000. E ela vai ficar com R$ 200 de lucro. E por que R$ 1.200? Porque isso aqui a gente está fazendo, levando em conta por um ano, né? E aí, o que que o professor Baroni pensa? Eu já dei os R$ 1.000, estou recebendo esses R$ 100 todo mês, e agora, e se eu fizer uma dívida para quem queira pagar essa dívida? Para mim poder recuperar esses R$ 1.000 de volta e poder fazer essa operação de novo. E o que que o professor Baroni faz? Ele emite um CRI.
E o que que quer dizer o CRI? É um certificado de recebíveis imobiliário, ou seja, você vai receber um aluguel lá no futuro. E aí, ela emitindo esse CRI, ela recupera esses R$ 1.000 e ela emite esse CRI com uma condição, que é pagar IPCA mais 7%, e vem alguém do mercado e compra esse CRI, que compra de fato essa dívida, que queira investir. E aí entra o fundo imobiliário MXRF11. Uma vez que o fundo MXRF11 tem dinheiro na mão, ele vai comprar esse CRI. E ele consegue esse dinheiro através da gente, os investidores, que compram cotas desse fundo imobiliário. A gente compra cotas do fundo imobiliário e o fundo imobiliário vai fazer recebíveis imobiliários. O MXRF11 vai comprar esse CRI por R$ 1.000 e vai receber de volta IPCA mais 7,37%. Por exemplo, como vocês podem ver aqui na composição da carteira, aqui a gente tem a securitizadora, o devedor e o indexador. Aqui a gente tem, por exemplo, IPCA mais 7%. E vamos supor que desses R$ 1.000 retorne para o Fundo Imobiliário MXRF11 R$ 130. Ele vai distribuir isso com a gente, que é cotista desse fundo imobiliário. E a securitizadora, ela ganha fazendo isso várias vezes com vários proprietários. E aqui no exemplo, a gente está falando de proprietário, mas isso aqui é feito com empresas, né? E com valores muito maior do que esse que a gente está dando como exemplo para vocês. E agora é o que vem a bomba. E se o proprietário, no nosso exemplo, Kiko Irano, não pagasse mais o aluguel para a securitizadora, que foi justamente o que aconteceu com essas 4 empresas do MXRF11. Elas pararam de pagar. E aí, se Kikirano não pagar, o que que acontece com a securitizadora? E aí isso ia ser um problema, porque seria um calote, que foi justamente o que aconteceu com esses 4 CRIs. E por isso é importante diversificar. E o MXRF11, ele tem vários outros CRIs ali na sua carteira. Ele tem um total de 70 CRIs na carteira. E isso já foi comprometido no passado. Então, a partir de agora, esses 4 CRIs não vai mais estar dando prejuízo para o Fundo Imobiliário MXRF11. E quando isso acontece, o professor Baroni, que é a nossa securitizadora, ela pode chegar lá no proprietário economista sincero e falar: não estou recebendo mais e quero a minha garantia de volta. Porque sim, o proprietário, ele precisa deixar alguma coisa como garantia. E com isso, a securitizadora, ela vai receber hora ou outra. Por exemplo, algum outro imóvel como garantia. E o MXRF11 vai pressionar aqui o professor Baroni para ir atrás dessas garantias, para poder vender essas garantias e recuperar o dinheiro de volta. E aí, quando isso acontece, é quando a gente vê aqueles picos de dividendo lá no MXRF11. E quando a gente vem aqui no site Investidor 10, vocês podem ver que tem alguns picos. E são justamente nesses picos quando o fundo ele acabou recebendo essa garantia de volta e por isso acabou aumentando o seu pagamento de dividendos. E isso acaba sendo bom para a gente, né? Porque a gente acaba recebendo mais desses dividendos. Então, não vale a pena se desfazer das cotas do MXRF11. E aqui ele bota que a ideia é vender o imóvel, alguns terrenos também foram deixados como garantia. E se você gostou dessa historinha que a gente criou para vocês, já deixa o seu like para a gente saber que você gostou desse tipo de conteúdo. E se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito no crescimento. E por enquanto, gente, está tranquilo, a gente vai continuar mantendo as nossas cotas do Fundo Imobiliário MXRF11 na nossa carteira, onde a gente já conta aqui com 41 cotas desse fundo imobiliário, que inclusive estão com uma valorização de 4,19%, porque o nosso preço médio ali é na faixa de 9,78. E assim como no fundo imobiliário, que você tem ali 70 CRIs, é importante você diversificar a sua carteira em diferentes ações de diferentes setores, em outros fundos imobiliários, para que a gente tenha essa gestão da nossa carteira. E aí, quando acontecer algum problema com alguma ação ou com algum fundo imobiliário, a gente não vai ter um prejuízo total do nosso patrimônio, né? Apenas um prejuízo daquele
fundo daquela ação em específico, né? E lembrando que a gente só tem um prejuízo configurado quando a gente vende os nossos ativos no prejuízo. Se a gente deixar os ativos lá parado e continuar aportando até ele se recuperar, a gente não vai perder dinheiro. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo e se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de poder responder cada um de vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!